São de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Upman 0800 591 2223. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Paulo Vieira, no melhor evento de negócios de Serquilho. Ingressos na megabilheteria.com. Apresentação Eliel Almeida. Pois é, são 4h07 no ar o Arena CBN. Hoje é terça-feira, hein? Terça-feira daquelas. Terça-feira, dia 15 de outubro de 2024. Cá estamos para mais um Arena CBN, falando ao vivo aqui no News Truck CBN, direto de Serquilho. Pois é, que cidade charmosa, né? Muito simpática a cidade de Serquilho. Está acontecendo um evento aqui interessante. Voltei, Nilson Belisário. Depois de um certo tempo fora, precisei voltar para colocar a casa em ordem, né? Mas cá estou. Boa tarde para você, meu caro Carlão de Freitas, tudo bem? Tudo ótimo, Eliel. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. Música bonita, música O Portão, de Roberto Carlos. E essa música Achei que era do Erasmo. Não, essa música foi tema do acesso do Corinthians. Quando o Corinthians subiu de 2008 para 2009, Série B para Série A, os Gaviões da Fiel, eles gritavam: eu voltei agora para ficar. Não, hein? Vai ter que cantar de novo ano que vem. Pelo andar da carruagem, não tá legal Vai não. ter que cantar de novo isso aí, hein? Não tá legal não. Boa tarde pra você, Antônio Lupe. Opa, tudo bem, Almeida? Boa tarde pra você, seja bem-vindo de volta. Grande abraço. Aliás, hoje, dia 15 de outubro, uma data muito especial, né? Já queria, logo de cara, dar os parabéns a todos os professores. Hoje é dia do professor. Legal. Então, se você é professor, se você é professora, fica aqui o meu abraço à profissão mais linda do mundo. Olha só, parabéns a todos os professores, os mestres, os caras que ensinam. Parabéns aos professores também no caso do futebol. Antes chamados de professores, hoje treinadores de futebol. Alguns atletas mais antigos, alguns ainda chamam de professores, né? Mas os mais novos já falam treinador, enfim, tem muita nomenclatura diferente, mas professor mesmo é aquele que se dedica a transmitir o conhecimento ao próximo. Então, parabéns a todos os professores, hein? Qual a sua matéria de maior dificuldade na escola, hein, Antônio Lucas? Mas eu respondo sem dúvida alguma, matemática. Fiquei de recuperação todos os anos. Carlão de Freitas, e a sua? Matemática. Nossa, gente, não é possível. Matemática era a minha matéria preferida, sério mesmo. Qual que é a sua matéria de maior dificuldade? Boa tarde para você, William Cabelo. Muito boa tarde, Eliel, seja bem-vindo. Estávamos preocupados com você, mas felizmente parece que logrou êxito, está em plena... a tia tratou bem. Tratou bem. Por falar em tia, como é dia do professor, eu queria mandar um beijo para as duas mulheres da minha vida, ambas professoras. A minha mãe, Dona Constância, e a Alessandra, que também é formada em letras, né? Então, a mais bela... Aliás, adorei conhecer, fazia tempo que eu não havia, né? Nós encontramos ela em Indaiatuba, muito legal você ter levado a Alessandra de volta no churrasco lá, foi bacana. O Eliel e seu senso de humor sempre intocável. O que é intocável também é o sarcófago. Aliás, é diferente. O assunto da semana é derby. E aqui no Arena não é diferente. Só Vai derby ter derby no sarcófago. Derby no sarcófago. Tem para todos os gostos, tem vitória. Lançamento, né? Uma ideia nova, essa ideia rara que você teve. Você sabe agora, que né? Não sei se é muito original, mas eu acho que pelo menos inovadora. Inovador, parabéns. Inusitada, acima de tudo. Por isso que a lista está aumentando a cada mês. Novembro está chegando também. Tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde para você, Fábio Scheibe. Fala, Eliel. Muito boa tarde, ouvinte CBN. Um pouco mais aliviada a torcida bugrina hoje com a vitória de ontem. Não foi de convencer a torcida, mas os 3 pontos eram mais que fundamentais ontem nessa luta insana do Bugre contra a Série C do Brasileirão, né?
Apresentados os membros deste nobre programa, que não é tão bom assim, mas enfim. Vamos lá, tem alguma pergunta, alguma enquete para o programa de hoje ou não? Eu acho que hoje a gente pode fazer aí o termômetro, né, Léo? Porque tem Brasil e Peru. Aliás, tem muita gente falando que o Peru pode endurecer o jogo do Brasil. Eu acho que não, porque joga em casa, numa Garrincha. Mas hoje tem Brasil e Peru pelas eliminatórias da Copa. Na última enquete, Brasil e Chile ficou apertado. Muita gente ainda acha que o Brasil não convenceu, sob o comando do técnico Dorival Júnior. E aí, se você quiser, eu acho que essa pode lograr êxito. Ou, se não, mandar aí os parabéns para os professores, né? O nome do professor favorito da infância, da adolescência, ou até mesmo da fase adulta. Geralmente era um professor só, né? Geralmente era um professor, né, que dava todas as matérias. Da quinta série, as disciplinas eram... No meu jardim de infância, a professora que eu lembro é a Dona Regina. Dona Regina. Então, se você tem uma professorinha favorita, ou um professor, manda aí, vai, 991869070, já falando da seleção brasileira. Rapaz, o cara ali, eu acho que pegou todo o lanche do evento, hein? Tem aí. Vai sobrar pros demais, não, hein? Tem que avisar que é um cada um, exagerou. Então, Bom, 4 horas difícil, né? e 13 minutos. Bom, quem não veio, né, Naldinho, perdeu um banquete, um verdadeiro banquete. Que é isso, hein? Mas enfim, né, galera tem compromisso, viu, Naldo? Muito compromisso. Bom, dia do professor, sou o professor da infância, ou o melhor professor da sua vida, e o outro assunto, obviamente, é o jogo do Brasil. Brasil. Lupe disse que o Brasil joga em casa, mas o problema é que o Peru joga fechado. E você sabe, na reta final, o Peru costuma crescer. Então, tomar cuidado com o futebol envolvente da seleção peruana, para a gente acompanhar aí, claro, falar bastante disso também. Quem quiser mensagem, tem que mandar mensagem, tem que fazer o quê, Lupi? Mandar mensagem pro 19, o código de área 991869070, 991869070. WhatsApp liberado, hein, Eliel? Já pode mandar mensagem quem quiser participar do Arena CBN desta terça-feira. Hoje tem Corinthians e Boca também, né? Tem Corinthians e Libertadores, né? Pela Libertadores, Libertadores feminina, Corinthians e Boca Juniors. A brilhante Vamos falar desse da jogo. Libertadores feminina. Não, nem me fala Nossa, isso, hein? A mano. Ferroviária já foi eliminada? Já, o Corinthians está... Deixa eu Corinthians pegar e aqui. Boca Juniors semifinal. Na outra Isso. semifinal, Independente Del Não, vai Valle. no seu tempo, Carlão. Tranquilo, viu? Independente Del Valle. O e Cabelo time que sempre também traz 1 aconteceu. milhão de jogo, hoje não trouxe o jogo do Corinthians da Libertadores. Né? Não, mas aqui não passa em branco, não. Tá rolando Arábia Saudita e Bahrein, hein? Opa! Pelo amor Nossa, de Deus, mãe. eu não voltei pro ar pra ouvir isso. Viu? Ilhas Faroe. Hoje teve alguma coisa teve uma relacionada. movimentação, teve uma movimentação nesse Teve um sentido. certame ali naquela região, né? É isso aí. Olha lá. Não, pode começar o programa. Só pra deixar claro, você aí Eliel, só pra vai. deixar claro, é a semifinal da Libertadores feminina, você né? não vai? Hoje tem Corinthians e Boca Juniors, 5 da tarde, e amanhã duelo Santa Fé da Colômbia e Independente Del Valle do Equador. Então, de hoje sai o primeiro finalista, ou Corinthians ou Boca Juniors, para enfrentar Santa Fé ou Independente Del Valle. Boa. Fechou? Fechou? É isso aí, vamos ficar aí então. Bom, a gente fez uma baita de uma reunião de pauta e não ensaiamos quando esses brancos aparecem. Não, mas tem Tem um sarcófago. sarcófago, tem sarcófago. Tem Manda sarcófago hoje. Manda pra... Vambora, tá no ar o programa. Não, era pra começar o programa, não era pra pôr sarcófago, não. Os caras Coisa fizeram no chata bar. esse quadro. Pelo amor de Deus. A turma fez Fique no sem bar a vir reunião hoje. uma semana, vira uma bagunça o programa. Começa o programa aí, pastor. Arena CBN. Oferecimento Munk Mack, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmack.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Upman, 0800 591 2223. Bom dia pra você. Amanhã CBN.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Na CBN. Bom, são 4h18, de volta com o nosso Arena CBN, direto aqui de Serquilho. Estamos em frente ao Teatro Municipal de Serquilho. Está acontecendo um evento super importante aqui para a galera do business, do mercado, da questão de networking, enfim. Você é do business, ô Carlão, ou não? Do business? Acho que todo mundo tem um pouquinho de business, né? Em algum momento precisou de negociar, precisou vender algo. Então acho que o business faz parte da vida do brasileiro. Sempre, sempre. Você também é do business, Antônio Lupe? Não. Eu não tenho esse cacuete para negócios. Eu sou mais do povo. Você é do business, ô Cabelo? Não, eu não tenho perfil nenhum nesse negócio de business. Não vende? Não, meu network é zero, cara. É. Nossa, Não sei. vende? Conta uma novidade. E você, Shaibi, você é do business? É Bitcoin. bom ter contatos, né? Alternativas para situações do dia a dia. Sempre bom business. Ele fala como Pessoas empreendedor. conhecerem. Ele já fala como empresário, né? Sim. Sempre importante. Preocupado com o valor do barril de petróleo lá na Arábia. Os bitcoins. Tem muito negócio importante aqui, hein? Muito legal essa palestra. Esse pessoal do business, muito bom, muito bom. Onde eu tava mesmo? Vamos falar um pouquinho então do jogo de hoje, começando dando total visibilidade, que é muito mais importante do que esse negócio do sarcófago aí, ao futebol feminino, até porque é um duelo, velho. É Brasil e Argentina, meu irmão. Tá pensando o quê? É a, digamos assim, melhor safra do futebol feminino brasileiro. Corinthians sempre chega em tudo contra o Boca. Carlão, Corinthians e Boca, não sei não, hein? Mas o Corinthians, ele é o papa títulos, né? É o atual campeão da Libertadores, é a grande força do futebol brasileiro, seja âmbito estadual, nacional, internacional, né? Sul-americano. E o Corinthians, não pode ser. O Corinthians tem tudo para faturar, mesmo do outro lado sendo o Boca Juniors. E só chamando a atenção, né? Mais uma vez, da Gabi Zanotti, falando sobre a estrutura, lamentável, a Conmebol já se pronunciou, disponibilizou um ônibus melhor aí para a delegação do Corinthians, mas realmente foi algo assim, estarrecedor a foto que ela colocou nas redes sociais do ônibus que o Corinthians, o ônibus disponibilizado para a delegação do Corinthians. Mas fora isso, Corinthians classifica. E aí, Cabelo, Corinthians passa? Eu também aposto no Corinthians, né? Pela tradição e pelos feitos que ultimamente o Corinthians... Papatítulos, ele vem, ganha, tal. Não tem jeito, é o atual campeão da Libertadores. E não dá, torcer pro Boca Juniors não dá, não. Então, Corinthians na cabeça. E aí, Shaibi, seu timão vai ganhar? O Corinthians tem muita tradição realmente, e Boca Juniors e Corinthians se enfrentaram, né? Já se enfrentaram nessa Libertadores atual, 0-0 no primeiro jogo do Grupo A, e agora o Boca está mais qualificado do que outras vezes, né? O Corinthians antes sobrava realmente, mas agora está enfrentando mais dificuldade para enfrentar os times argentinos. O Corinthians que busca a 5ª Libertadores de sua história, um
Timão quer fazer história realmente. E hoje o jogo deve ser pegado, assim como no masculino também, né? Porque tendo Brasil e Argentina em campo é sinônimo de pancadaria no bom sentido. Não fala assim, não. As meninas não vão sair no tapa, não. Elas são mais civilizadas do que os brasileiros. Do que os brasileiros, não, do que os meninos. Ô, meu caro William Cabelo, acompanhei ontem e fiquei muito chateado. Ah, é? Que segunda-feira trevosa. Foi. O Guarani venceu e tal, mas isso não dá nenhuma confiança de que o Guarani vai conseguir escapar desse rebaixamento, porque o jogo foi horrível. Eu discordo totalmente de você. Primeira coisa... Então, obrigado pela sua opinião. Ô, Carlão, quero a sua análise, Carlão. Olha, Eliel, realmente o jogo foi ruim, né? Um perde-ganha danado, ninguém conseguindo se... E aqui a gente preza pela democracia, Sim. Tranquilo. Ninguém conseguindo se impor, né? O Guarani sofrendo muito no início do jogo, tomou o gol em falhas individuais, né? Um conjunto de falhas, Jefferson, Bacelar, e aí o Anselmo Ramon fez o gol. Mas o Guarani teve a sorte, a competência também de minutos depois o Salustiano empatar o jogo. E no segundo tempo o Bispo foi lá e recolocou o Bugre à frente, ou colocou o Guarani pela primeira vez à frente e segurou o placar. Realmente, o nível de exibição foi muito abaixo, porém eu acho que nesse momento pouco importa para o Guarani, sabe? O Guarani tem que vencer jogos, tem aí uma semana um pouco mais tranquila, né? Se preparando para um duelo super importante contra a Ponte. A gente já falava que é um derby que transcende até a rivalidade, é um derby da necessidade, o Guarani precisa da vitória, assim como a Ponte, e trabalhar para um clássico desse, depois de uma vitória, é sempre importante. O Alan Al, eu acho que tem convicção disso e vai montar aí um bom esquema para tentar igualar as ações perante a Macaca no domingo. Mas é claro, né, brincadeiras à parte, eu quero te ouvir, o Cabelo. Fala aí pra gente. Não, assim, o que eu acho, o que eu venho falando já aqui há um bom tempo, enquanto houver matemática, eu acredito. E a torcida do Guarani não pode abandonar agora. Deu resposta. É o que o Carlão falou, pouco importa o desempenho. O Guarani não tem nada a ver com os problemas do CRB, tem que pensar em si. É uma vitória que dá a moral e não tenha dúvida que eles vão trabalhar demais. E é o jogo que não tem... Olha, vida ou morte pros dois. Guarani e Ponte vão atrás da vitória. Tenho certeza que o Guarani vai jogar o que não jogou a temporada inteira. Vai jogar no domingo, lá no Majestoso. Promessa de jogão e o Guarani tá na briga. Ainda... essa vitória foi importantíssima nessa luta e eu acredito sim. E vai que o Guarani ganha, por quê? Porque o jogo tá, né, derby a gente sabe como é. Nada impede, nada é impossível, inclusive a permanência do Guarani. E aí, meu caro Fábio Chaib, você dizia o quê? Não, o Guarani, os erros recorrentes da defesa do Guarani ontem quase resultaram em mais uma derrota, né? A pataquada que deu o setor defensivo no gol do CRB, a sorte do Guarani teve competência de achar um gol ainda na primeira etapa, senão a situação podia ficar complicada. Não só do lado do Guarani, o CRB também entregando muitas bolas, o jogo muito abaixo do nível técnico. O retrato do jogo ontem foi aquele lance de bicicleta, lembrando, o cara não vai lembrar disso, lance de bicicleta aos 48 do segundo tempo, na frente do Hélio dos Anjos, ali um jogador do CRB foi dar uma bicicleta, bateu tudo errado, bateu no tornozelo dele, a bola saiu pela lateral, o Hélio dos Anjos pegou as coisas, foi sentar no banco já, que ficou desesperado com a situação. Mas é o retrato, né? Guarani e CRB lutam para não cair e a posição deles é referente justamente ao desempenho em campo durante essa temporada. E foi um festival de lambanças, né? Porque o gol do CRB foi uma pichotada do Douglas Bacelar. E o gol os gols do Guarani, porque o cara deita na barreira e a bola passa por baixo e entra. Essa é novidade. Também, essa foi diferente, velho. Mas que lambança. Não, gente, mas o gol do CRB foi uma vergonha. Nossa, terrível. Foi uma vergonha. Horrível. Quando você tem a falha lá na direita, né, na esquerda de defesa, e aí o zagueirão não consegue tirar uma bola a meia altura. Nossa, e foi todo o Anselmo Ramon ainda falha na finalização. Como se não bastasse. Foi um negócio medonho. Meu Deus. Foi. Os times que estão na parte de baixo, eles estão com tanto medo de cair, que você vê o segundo gol também do Guarani, meu Deus, o goleirão aceitou, gente. Sim. Uma bola... Não, a coisa foi tão trevosa que a nossa equipe sentiu antes do jogo.
O Bispo arriscou e tal, mas ele teve a personalidade, o goleiro falhou. Pensou, o jogo atrasa? Tá louco, que foi realmente um jogo de um nível técnico abaixo. Por isso o CRB está na zona do rebaixamento e o Guarani é o lanterna. Esse cenário pode mudar? Dele. Pode, mas... não. E eu até falei na transmissão ontem, Léo, que mais estranho que os dois times ontem nessa situação tão complicada da tabela tem a disputa pela artilharia da competição, né? O Caio Dantas tem 11 gols, o Anselmo Ramon marcou ontem, chegou a 10. Por mais paradoxal que possa parecer, Caio Dantas com 11, Anselmo Ramon com 10, estão na ponta da artilharia aí. E eu não sei o que foi mais trevoso ontem, se foi Brusque, Ituano ou Guarani e CRB. Aliás, a câmera. Opa. Aliás, eu queria... Caiu por terra essa situação de colocar um jogador abaixado Nossa, atrás da ridículo, barreira, né? Eu não lembro. Acabou, né? Eu não lembro de ter visto. Não, acabou. A partir coloca o cidadão lá e a bola passa no meio do cidadão. Agora, como, não sei. Foi feio. Não, e o pior, o zagueiro que bateu ainda. Matheus Salustiano. Pra ficar pior ainda. Primeiro gol de falta dele. E outro, um sistema Primeiro de defesa... gol dele, né? Vocês já viram a dar favor, certo eu diria. de pegar no cara que tá deitado? Vocês já viram dar certo? Por exemplo, a cobrança de falta rasteira, pegar no cara que tá deitado? Não lembro. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi. Já viu? Eu, sinceramente, eu nunca vi. Isso é culpa do bruxo, né? Ronaldinho Gaúcho. Mas, cara, não tem nada a ver esse cara deitado, não. Pouco adiante, eu já vi, eu não lembro que jogo que foi, mas pegou sim no cara que tava deitado. Pegou no tornozelo. Acho que era jogo do Campeonato Espanhol, alguma coisa assim. Mas o pior de tudo, né? Mas pelo menos como foi o Lupe que disse, né? Primeiro gol do Salustiano a favor, né? Do time que ele tá jogando. Não. Ele já fez. É o primeiro gol de falta do Salustiano. Foi o primeiro. Eu achei que porque eu já tinha contado uns 2 contra. Eu achei que esse era o primeiro a favor. Não. Ele cometeu uns pênaltis malucos aí, mas gol mesmo. Mas ele deu uma entregada também que o Pegorari salvou, hein? O Pegorari, até os 15 minutos, o CRB tinha criado 3 oportunidades claríssimas de gol. Acho que a do Pegorari é aquela que o Léo Pereira fica com a bola, sai cara a cara. Realmente foram lances assim importantes para o CRB. O CRB não definiu, até fez o gol, sai na frente, mas depois o Guarani foi mais feliz. Ô, Lupi, as mensagens com certeza estão chegando, tá chegando também o Repórter CBN. Então vai lendo as mensagens aí até o Repórter CBN que eu vou conhecer o evento um pouco aqui, volto depois do Repórter CBN. Então vai lá, fica à vontade. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço pra rapaziada que tá participando. O professor José Carlos, boa tarde a todos, sou professor de Química na Escola Estadual Professor José Carlos Nogueira, na Vila Boa Vista, desde 2004 na mesma escola. Um abraço a todos os alunos e ex-alunos do Reverendo Nogueira. Grande professor José Carlos, parabéns pelo seu dia, professor. Quem mais mandou mensagem pra gente falando dos professores? É a Marlene. Boa tarde a todos. A minha professora de português, Margarida, que me incentivou a leitura. Agradeço muito a ela e ao professor de matemática, o Antônio Romano, que me deixou 3 anos na 6ª série. Porra, 3 anos na mesma 3 série. anos por culpa Marlene aí. Aí complicou. Boa tarde, amigos. Profissão linda, em especial o professor Cilinho, grande professor e treinador. Abraço, André de Campinas. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Roberto de Americana, minha esposa que dá aula em CIEP, aqui em Americana, que no papel é lindo, mas 3 pontinhos. Roberto de Americana, obrigado pela participação, boa tarde. Eliel desativou o modo Adriano Imperador e voltou à rotina. Parabéns, Vanderlei Luxemburgo, também é o professor da bola, né? Treinador. Pessoal, agradecido, abraços. Coelho, professor Eduardo, foi quem mandou mensagem. Parabéns, professor, também pelo seu dia. Hoje é o dia do professor. Deixa eu ver aqui mais uma participação. Salve, galera do Arena. Todos os dias estamos ligados aqui no Arena. É o Gordão do Adelaide, lá de Hortolândia. Manda um parabéns pra mim. Hoje é meu aniversário. Opa, parabéns. Opa, parabéns. Aí, o Gordão lá do Adelaide, de Hortolândia. E sobre a enquete, minha matéria preferida era a de matemática. Meu Deus do céu, matemática não dá não, hein? Cláudio Piva, professor, senhor Lima de português, grande professor.
exigia respeito com o seu Fusca verde abacate quando chegava. Tínhamos que levantar. É o Cláudio Piva, repórter CBN. A gente volta daqui a pouquinho no Arena. Repórter CBN. Terça-feira, 15 de outubro de 2024. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que o caso de 6 pessoas que testaram positivo para HIV após receberem órgãos transplantados no estado do Rio de Janeiro é inadmissível. Trindade disse que a pasta apura o caso junto com o Sistema Nacional de Transplantes da Secretaria de Saúde do Rio e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde abriu uma auditoria própria para investigar o caso e acionou a Polícia Federal. Já o Ministério Público do Rio de Janeiro também abriu inquérito para apurar as condições sanitárias do laboratório PCS Saleme e também fazer uma varredura de contratos da clínica. Antes, o MP Fluminense já tinha anunciado a abertura de outro inquérito para investigar possíveis irregularidades na licitação do laboratório. O Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu 52 toneladas de fertilizantes em uma fábrica clandestina em São Roque, no interior de São Paulo. Segundo o Ministério, a fábrica foi alvo de uma operação após uma denúncia anônima. No local, os fiscais constataram que a empresa não apresentava licença ambiental para atuar e não possui equipamentos adequados para a fabricação de fertilizantes. O escritor chileno Antônio Scarmeta morreu hoje aos 83 anos. A morte foi confirmada pelo filho do artista. O cineasta ganhou prestígio internacionalmente com o romance O Carteiro e o Poeta, adaptado para o cinema em 1994. O filme recebeu 5 indicações ao Oscar. Ele também foi embaixador do Chile na Alemanha entre 2000 e 2003. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h34, Mário Quintino chegando aqui no Arena com as informações do trânsito nas estradas da região. Tudo bem, Mário? Seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações para o nosso ouvinte que segue na rodovia dos Bandeirantes. A gente comentou mais cedo, tem obras na altura de Campinas, quilômetro 100, atenção em direção de São Paulo, pela Anhanguera, lentidão na altura de Jundiaí, também em direção de São Paulo, mas pelo excesso de veículos. Na Panzan, ligação entre as duas rodovias, bom caminho. E falando também da Faria Lima, lentidão em Campinas, na região do Mário Gatti, por conta de problemas com o veículo. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no Ponto Final. Abasteça com o diesel aditivado da Shell, Shell Evolux Diesel, e tenha mais economia. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Bom, são 4h36 de volta com o nosso Arena CBN. A gente estava falando também, além do jogo das meninas, hoje, Corinthians e Boca. Aliás, esse jogo é que horas, hein? Corinthians? 5 da tarde. 5. Muito obrigado, viu, William Cabelo? A gente falava também do jogo do Brasil, mas esse é mais tarde, né? 9h45. 9h45. Aliás, aos pouquinhos, eu vou falar, eu não tenho papo na língua. Vai. Consagra. Vai, menino. Aos pouquinhos, ela tá voltando com o horário das 9h45, né? Sim. Devagarinho, Sim. né? Aliás, devagarinho. Foi um tema abordado hoje por Paulo Vinícius Coelho no CBN de manhã. Devagarinho. Voltou hoje. Aí amanhã o jogo do São Paulo em Campinas. Que horas, Antônio Lupe, por favor? 9h45 da noite. Porque me parece que 9h45 é uma exigência da Comebol, né? Ah, perfeito. Sim, não, então. Só que aos pouquinhos, esse horário a Comebol das 9... que organiza o jogo São Paulo e Vasco, Carlão? Não, isso que eu tô falando. As eliminatórias, os jogos são às 9h45. Então, só que aos pouquinhos... Tá voltando, né? Vai colocar, não fala o nome não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Às 9h45. Deixa no ar. Às 9h45. Todo mundo tá dentro. Ô, Léo, responde essa daqui, ó. Amigos professores do Rádio Esportivo, parabéns, vocês também ensinam. Não sei se a carapuça serve pra gente. Agora, se o Guarani está jogando mal a 7 pontos pra sair do Z4... O cara pegou 2 copos de suco. Eu tô contando, tô fiscalizando aqui o povo. Deixa o cara. Vocês Manda, acreditam que dá pra dizer que o Corinthians, que está a 1 ponto apenas e jogando bem? É uma boa colocação do ouvinte aí, hein? Eu não vou perguntar pro Cabelo porque ele é corintiano. Sim. Então, essa é novidade. Vai, Carlão. Olha, se traçarmos um paralelo do Corinthians e do Guarani, porque eu acho que o Corinthians tem uma possibilidade maior de escapar. Primeiro, pela qualidade do time. Mesmo jogando mal, eu acho que o Corinthians tem algumas individualidades que podem ajudar neste momento complicado que vive também na Série A. O Guarani, o que atrapalha o Guarani... O que a gente pode colocar como principal responsável por esta campanha tão ruim é o bendito primeiro turno, né? Porque não se vira um turno com 11 pontos. A campanha do... Hoje estávamos, eu e Antônio Lupe aqui... Lança a brava. Falando sobre o Guarani. Carlão vai lançar a brava. O retorno. O seguinte, tiveram tempo. Não, né? E outra, não sei se vai dar polêmica ou não, mas se pegarmos o segundo turno do Guarani, já que o assunto é derby também, o Guarani e a Ponte... O time do Guarani no segundo turno ele é melhor que a Ponte. Sim. Os números estão aí, o time do Guarani você consegue escalar e a Ponte está perdida. Né? A Ponte está perdida. Agora, isso, favoritismo, não sei. Não estou dizendo que favoritismo vai ganhar o jogo. Mas se pegarmos hoje o time do Guarani e o time da Ponte Preta, hoje é um Guarani mais ajustado que a Ponte Preta. Mais ajustado. Mas entre estar mais ajustado e ganhar o derby tem 90 minutos aí. Né? A provocaçãozinha pra ver o áudio rolando no bastidor. Olha lá o que estão falando da gente, ó. Vamos ganhar. Psicologia reversa, né? O Guarani tem 17 pontos, né? Olha lá. Contra 9 da Ponte. 9 no segundo turno. Os números falam por si só. Cabelo tá aqui, concorda comigo, sim. Né? Ele atesta aqui, ele tá assinando aqui. É diferente. Você disse que o cenário indica o Guarani melhor neste momento. Hoje, eu acho... Cabelo, na nossa reunião de pauta, disse que o Guarani tem tudo para fazer história no derby. É diferente. Não, eu não disse a mesma visão, mas com falas diferentes. Não, você foi polido, Carlão. Extremamente coerente, coeso. Agora, o que é fazer história? Vai ser humilhado? Vai humilhar? É isso que eu queria saber. O que eu digo é o seguinte, o Guarani tá no melhor momento. Isso não... Bom, nós vamos começar a gravar nossas reuniões de pauta. Eu acho melhor, porque ele trazer isso à tona.
Porque eu não disse isso, não. O que eu tô dizendo assim, o Guarani realmente... O que você disse, então? Tá no melhor momento, mas não significa favoritismo, coisa nenhuma. Até porque derby é derby e vice-versa, como diria o outro. Aí daqui a pouco vem o Carlão. Eu não posso aceitar você falando assim. Não, isso aí é quando há um desrespeito com a agremiação. Aí eu não posso aceitar. Agora, uma coisa a gente tem falado, eu tenho certeza que o Guarani vai jogar como não jogou ainda essa temporada. Domingo, pode esperar, o Guarani vai jogar. E que a dona Ponte Preta jogue também o que não jogou, né? Porque, pelo amor de Deus. Agora, só falta ser igual 99, né? Só falta ser 99. 400 faltas, aquele 0x0, lembra? Quarta-noite. Eu espero que o senhor Guarani jogue o que não jogou na Série B, e a dona Ponte Preta também. Que tenhamos um grande Tomara que não aconteça isso que ele acabou de dizer, ouvinte. Você viu aí. Guarani vai jogar como nunca e perder como sempre, o William Cabelo acabou de dizer. Também não disse. Ô, Lupe, você tava do lado dele, ele acabou de falar aí. Ele tá puxando meu microfone aqui pra eu não falar nada, mas ele foi o que você disse tá correto. O Cabelo fala uma coisa na reunião de pauta, vem aqui no estúdio e fala outra. Não é a primeira vez que isso acontece. É lamentável que os colegas... Ontem, eu queria até... Estava acompanhando o programa, cara, e hoje ele acabou de dizer, vai jogar como nunca e perder como sempre. Bom, vamos aguardar, né? Porque o derby ainda está um pouquinho longe. Tá longe. Brasil e Peru, Fábio Scheib, quem vence? Brasil ganha, Brasil tentando sair dessa fase horrível, né? Eu até disse pro Carlão ontem durante o CBN Esportes, é até engraçado, o Brasil fazendo essa campanha pífia nas eliminatórias, mas apenas 6 pontos da Argentina, líder da competição. Mas o Dorival Júnior faz mudanças na partida dessa noite. A principal, no meu ponto de vista, é a entrada do Wanderson, né? O garoto que foi revelado pelo Grêmio, com passagem na base pelo Rio Branco de Americana, entra no lugar do Danilo. O Danilo, ultimamente, tem jogado como zagueiro, tanto na Juventus como no Brasil também. Com a entrada do Wanderson, acho que o Brasil ganha bastante qualidade, principalmente ofensiva. Com essa dobra, né, do Wanderson com o Savinho pela direita, pode resultar num Brasil mais ofensivo nessa noite. Nossa. Meu Deus, olha o time do Brasil. A seleção do Peru é mais fraca que coisa de grilo, pô. Falar pro seu time da IPTV, que aliás brilhou no domingo, né? Sim. Aliás, foi o melhor em campo. Aliás, parabéns, Antônio Lupe, que fez uma partida memorável. Memorável. Foi assim, os primeiros 10 minutos foram desesperadores, né? Mas aí eu saí e o time virou. Mas eu fui o melhor em campo. Porque eu tive a hombridade de quando chegou mais um companheiro, falei, vem no meu lugar que eu não tô bem. Ele entrou, mudou a história do jogo e eu do banco dei apoio aos meus companheiros. Isso nada mais que uma estratégia. Começa mal... Não foi o treinador que tirou. Eu saio. Pode falar pra você, juntar o boy, juntar o Maurício não tá aposentado. Hilton, Gui, o Barbinha. O Gui e tal ganha do Peru. Ganha. O Eliel não, né? O Eliel eu acho que... Mas eu acho que... É diferente. O Brasil, justamente depois dessa escalação que o Scheib trouxe aí, eu ia colocar isso aqui no ar, gente. Olha o Brasil, gente. Verdade. Olha o nosso time, Wanderson, com todo respeito a esse rapaz que deve ser um amor de moço. É isso aí. Ó, põe no ar aí, Cabelo. Olha esse time, Ederson, gente. Calma. Ederson. Olha aí. Wanderson, Marquinhos, olha isso. Gabriel Magalhães e Abner. O Abner foi bem, hein, no jogo. Bruno Guimarães e Gerson, Savinho. Não vejo futebol nesse Bruno Guimarães. Rafinha, Rodrigo, como queiram, e Igor Jesus. Carlão de Freitas olha usou esse time, gente. esse quarteto ofensivo. Não, gente. O Carlão de Freitas usou o termo quadrado... Quarteto Fantástico. Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Carlão de Freitas. Por Deus, hein? Esse time não faz medo nem... Olha, pega hoje o quadrado da Argentina aí, Lupe. Pô, alô. Pega o quadrado da Argentina. Lembrando que o Peru tem advíncula. A Argentina já Advíncula. Advíncula. Não, é só pra você comparar. A Argentina, né? Que atual campeã do mundo, né? Isso. Pega aí o quadrado da Argentina pra você comparar com o nosso. Que vexame, cara. É Argentina e Bolívia que vai jogar, né? Argentina e Bolívia. Então vamos pegar o quadrado mágico da Argentina. Vamos lá. Tem aqui. Lautaro Martinez, Lionel Messi, Almada e Lo Celso. Almada é o nosso, né? É o nosso aqui do Botafogo. É o Almada do Botafogo, isso. É mais promissor, não é? É mais... Tem mais sustância. Olha o sistema defensivo da Argentina. Põe o sistema defensivo aí, Lu. O Gonzalo Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico. Olha isso. É um belo jogador, hein?
E que é uma comparação, pega o do Uruguai agora também, pra você ver o quartado. O quadrado do Uruguai também, Eliel. Mas aí vocês estão de sacanagem. Não tem onde achar o quadrado do Uruguai, não. Acabou. Não, mas não é. É porque é uma comparação. Olha que nível que chegou o futebol brasileiro, gente. Batendo esperança em Igor Jesus, com todo o respeito ao Igor Jesus. Se você colocar esse time da seleção na Glicério pra andar, ninguém vai conhecer. Ninguém vai conhecer. Exatamente. Vai tranquilo ali. Exatamente. Larga do Rosário, com todo respeito ao menino que começou aqui em Americano, mas o Wanderson, que hoje é uma das novidades, se descer ali no Terminal Central, não tira um retrato, né? Não sabe. Ô, Eliel. Não, é uma vergonha essa seleção. Pois não, Chay. Olha o do Uruguai, só para ter uma comparação. Valverde, né, que joga no Real Madrid, De La Cruz do Flamengo, Max Araújo e Darwin Núñez, lá do Liverpool. Esse Darwin Núñez, pra mim, eu prefiro mais a Copa América do Darwin é muito ruim, né? Não, é uma seleção de bons nomes, mas não tá num bom momento do Uruguai. Agora, pô, se você pegar qualquer seleção aí, nível europeu, esse meio campo nosso, esse ataque passa vergonha. Que isso? A gente nos acostumamos a coisa muito boa, né? Por exemplo, eu lembro na Copa de 2006, era um quinteto, né? Era Adriano, Fenômeno, Robinho, Kaká, tinha mais um aí, Ronaldinho Gaúcho. Adriano. Não, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho, Fenômeno e Adriano. Meu Deus do céu. E infelizmente hoje... E perdemos ainda, hein? Mas pega a França, que foi campeã. Pega a Itália, que foi finalista. Mas agora você pega a nossa seleção, cara. É uma crise também mundial, viu? Hoje a gente não tem mais protagonista, né? Agora, Cristiano Ronaldo e Messi já na reta Ele não de chegada, convocou o né? Endrick? Convocou, mas ele não coloca o Endrick pra jogar, não. O Endrick é pior do que esse senhor Igor Jesus ou eu não entendo nada de bola? Ele não dá moral pro Endrick, não sei se ele não sente confiança, não sei. Não, acho que isso é coisa... Sabe o que é isso, ô Carlão? Isso é bairrismo, velho. Isso é coisa da época que ele treinava os clubes pelo Brasil, isso é bairrismo. Pô, com todo o respeito ao Igor Jesus, mas se o Endrick jogar menos bola que ele, eu não entendo nada. E outra, né? Até pela experiência do... O Endrick, isso, mesmo véio? sendo um garoto de 18 anos, hoje o Endrick é do Real Madrid. O Igor Jesus vive um grande momento no futebol brasileiro, mas eu acho que o Endrick, ele pode colaborar até mais na seleção. Mas não sei, Lupe, não sente confiança no Endrick, não. O Igor Jesus chupa gelo com quem no vestiário? Eu não sei. Não, falando do time do Botafogo, Luiz Henrique, Almada, tal. Mas fala aí os caras que o Endrick chupa gelo lá no vestiário. Tem Mbappé, tem Bellingham, tem... Quem mais? Pô, Valverde. E essa bagagem, né? O Modric. Que isso, velho? Mas sabe e aí o menino não é titular. Mas sabe o que aconteceu? O Brasil vai ganhar do Peru. Vai. Aí tem acho que... Vai mascarar toda essa crise. É, porque aí continua com o Dorival Júnior, tem acho que uma data FIFA ainda até o final do ano. Aí é Feliz Natal, Réveillon e vida que segue. Porque o Brasil ganha, vai a 16, ó. Já encosta ali na Colômbia e tal. E aí... Mas e se perder? Pô, perdeu pro Peru também, dá licença. Eu acho que se mas se perder, tchau Dorival. O Primavera ganha Se perder, tchau Dorival. Eu vi. Com expressão. Ô, Cabelo, você não tem local de fala porque o Primavera perdeu do Comercial, velho. Para. Aí pegou na ferida. Para. Me aguarde, Léo. Me aguarde. Aliás, você não sabe. Notícias, né? É amanhã, entre amanhã e quinta. E você não sabe, Léo, que aí o Monte Azul foi campeão da Copa Paulista, né? E o Comercial foi eliminado pelo Monte Azul. Aí ele vê que aquele discurso, mas o Primavera perdeu pro Comercial, que foi eliminado pelo campeão. Não, o Primavera tropeçou. O Primavera foi eliminado pelo Comercial e ponto final. Não tem mais, e depois o Comercial foi eliminado pelo campeão Monte Azul. Vem 2025, vem 2025. Bora. Nossa, eu ouvi isso ano passado inteiro. Vem 2024. Vai 2024 e 2024. Vem 2025. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa outra vez, ó. Perdeu uma aposta e não pagou. Não, eu paguei. O time perdeu do Comercial e agora ele já tá vendo no ano seguinte. É isso, né? Depois fala que não fala, depois fala que o Guarani vai ser atropelado no derby. Eu não disse isso. Não é isso. E outra coisa, eu quero ver o palpitão sexta-feira. Vamos ver quem vai estar no programa. Eu não vou ficar em cima. Meu amigo, eu não preciso esperar sexta-feira, não. O Guarani vai ganhar da Ponte lá no Majestoso. Olha ponto. Só. Tô falando hoje, eu não preciso esperar sexta-feira, não, cara. Tá bom. E o que eu falo, eu assumo. Eu não fico nesse... Eu não disse isso. Tá certo. Ô, Eliel, deixa eu ler uma mensagem aqui do Anísio. Ele tem 50 anos e ele manda o seguinte.
Boa tarde, amigos. Esta seleção não empolga ninguém. Pior seleção que vi jogar e olha que tenho 50 anos. Deixa eu pegar mais uma aqui. Ah, aqui, ó. O melhor... Ah, tá falando do professor aqui, mais uma. Tinha um da seleção brasileira que eu perdi. Na seleção é o quarteto jantástico, como diria o Cacete Planeta. Na época do Cacete Planeta... É o Bussunda, né? Bussunda. Isso, Bussunda. Saudoso Bussunda. Pois é. Tem mais? Pode mandar, Lu. Pode mandar? No passado fui torcedor do Guarani e hoje sou torcedor da Ponte Preta. Eita. Placar será Cabelo. empate. Eu não. Francisco Balbino. Cabelo. Eu não. Que Ô, estranho, Francisco, hein? explica isso aí. Isso aqui tem coisa errada, hein? É. Boa tarde, amigos da Cabelo CBN. é assim. Um abraço para a professora Cristina, de Educação Física. Opa. E para o Renato, de Química. É o Edu do Táxi que mandou mensagem. aqui, Eduzão, Bugrino. Boa tarde, pessoal. Um abraço para todos. Cara, a seleção com Paquetá, meu Deus do céu, já era. Cadê o Veiga? Final do telefone 8621. Não muda nada não, viu? Ainda bem que a fase do Eliel da Mãe Diná já passou. Quem mandou mensagem aqui pra gente também. Deixa eu ver aqui mais um. O Alex, acho que a vitória do Guarani foi um susto, pois aquele gol foi sofrido. Tive a certeza que o Guarani quase perdeu pro CRB. Mensagem aqui que o nosso amigo mandou. Paulo Kikuchi, hein? Paulo Kikuchi. Boa tarde, bom dia, amigos. Vai ficar triste, hein, Paulo? Domingo à noite vai ser difícil pra você, viu? Boa tarde. Nossa, ele mandou um textão. Boa tarde, amigos da CBN. Os grandes técnicos, professores, vão para a CBF, tiram seus certificados e lá aprendem a serem grandes sabonetes. Sempre vem outro jogo. Time eficiente, time que marca sempre bem. Lembram o jogo da Ponte Preta do Ceará? Técnico entra com escalação errada, mas o professor jamais admite. Veio com mudanças no segundo tempo e mostra que era possível fazer mais no jogo. Na entrevista, fala que o time foi bem, quando o jogo foi horrível. Realmente eu ouvi isso aí. Foi melhor no segundo tempo, pois corrigiu a escalação. Ok, ontem o técnico do Guarani também viu outro jogo. Vamos ao derby. Os dois professores com medo da derrota. Paulo Kikuchi. Paulo Kikuchi vai sofrer domingo, hein? Não ia falar não, quem tiver mas... com medo de ser derrotado, nem entra. E aí, empate é bom pra ninguém. Então, quem mandou mensagem, o Wellington de Sumaré falou que vai ser 1-1. Bugre e Macaca vão morrer abraçados. De novo, né? Esse ano foi 1-1 já, não foi? Lá no Brinco. A Ponte com 1 a mais toca o barco, velho. Foi 1-1 pra vocês, né, Carlão? Não, foi aquele jogo. O Guarani começa bem, perde um jogador, a Ponte, ao invés de impor um ritmo, ficou tocando a bola com preguiça e com medo de perder. É que quando vocês descem lá, o jogo é difícil, né, Cabelo? Não, o jogo é sempre, qualquer lugar, né? Qualquer praça esportiva é... Quando desce e quando sobe. É um prélio duro, né? Não é? E domingo não será diferente. Já desceu lá, ô Cabelo? Ô, Antônio Lupe. Oi. Cadastra William Cabelo pro estádio. Boa. Quero William Cabelo na transmissão. Transmissão de domingo, equipe cheia. Cabela e Cabelo no mesmo jogo. Vamos lá. Pode colocar o William Cabelo como comentarista convidado. Ei, Léo, lá em cima. Lá em cima, lá na galera. Tranquilo. Tá dentro, hein? Não, beleza. Tá cadastrado Pena já. que eu acho que a minha credencial não tá em dia. Tamo na CBN, pai. Calma. Ah, não, mas aquilo... Não, Carlão, ele tá se referindo da de sócio. Intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Upman, 0800 591 2223. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra.
Vamos para a hora do vôlei para informar que no domingo, às 6h30, além do derby, tem a estreia do Vôlei Renata na Superliga 24-25, estreia contra o Goiás. E o jogo acontece no ginásio do Taquaral. Em breve, o Vôlei Renata, atual campeão paulista, vai divulgar aí a data para troca de ingressos para quem quiser acompanhar a estreia do vice-campeão da Superliga, porque no passado Campinas perdeu para o Bauru na decisão que aconteceu em Recife. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Bom, são 4h57. Vamos abrir o sarcófago aí, William Cabelo. Vamos lá. Bom, é o seguinte, como nós estamos em semana de derby, fizemos algo diferente para o sarcófago e pegamos derbys que foram disputados no segundo semestre de cada ano. E hoje vamos pegar uma vitória da Ponte Preta. E quando foi? E hoje vai ser diferente. O jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Só que além da música, o William Cabelo vai trazer uma curiosidade do jogo para facilitar um pouquinho a vida dos nossos amigos e para falar um pouco mais do derby. Esse jogo que você pegou tem o que de curiosidade? Foi uma bela transmissão da IPTV. A primeira em HD. É pra cá, primeira em HD. A primeira transmissão da IPTV em HD. Primeiro derby transmitido pela IPTV em HD. Opa! Bom, vamos lá então. Primeiro derby transmitido em HD pela IPTV e no mesmo ano do lançamento dessa música. Hoje eu vou começar com Eliel Almeida, direto de Cerquilho. Vai, Almeida. 2001. 2001. E aí, Chaibe? 2002. 2002. E aí, Carlão? Nossa, cara. Vocês estão indo... Putz, eu ia falar 2011 do Cajá, mas tá todo mundo... Eu vou de 2008. 2008. Vamos fazer o seguinte, pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época de... Caio Maciel. Caio Maciel. Pra você que tá no FM, fica com áudio. Expectativa para o confronto entre Guarani e Ponte Preta, o clássico campineiro. Já com a bola rolando, o Bugre tomou a iniciativa do jogo. Mas com Renato Cajá e Caio comandando o meio-campo, a Ponte foi tomando conta da partida. E olha essa jogada, o capitão Ailson tinha a posse de bola, mas fez essa lambança. Renato Cajá agradeceu. O Guarani não teve forças para reagir, criou pouco. E na individualidade a Ponte se destacou. Renato Cajá teve tempo, dominou a bola, levantou a cabeça e fez esse golaço, 2-0. O que interessa para nós agora é tentar reverter essa situação. E é possível. Pense em fazer gol, pense em jogar melhor, mas o importante é a Ponte estar vencendo para a gente conquistar os 3 pontos e avançar na tabela. Segundo tempo, Bugre partiu para cima. Jairo arriscou de falta e no susto Júlio César defendeu. Denilson girou bonito, mas chutou fraco. O tempo passava e o Guarani atrás no placar. Patrick chutou essa bola na trave. E aos 43 minutos, Ricardo Jesus fez o terceiro da Ponte Preta. Bom, hoje é o dia do professor. E professor fala, quem cola não sai da escola. Carlão foi colar dos amigos, não vai sair da escola. Por quê? Vendo? Carlão acertou, mas não levou. É verdade. É isso aí, Brasileirão Série B de 2011, portanto nós ganhamos. Nós ganhamos, claro. Guarani 0, Ponte Preta 3. Emocionante. A Ponte Preta de Júlio César, Patrick, Leandro Silva, Wesley e João Paulo. João Paulo Silva, Josimar, depois Chaves, Caio, depois Renatinho e Renato Cajá.
Ricardinho, depois Guilherme, Ricardo Jesus, técnico Gilson Kleina. Guarani de Emerson, Ari, depois Dairo, Everton Páscoa, Ailson e João Paulo, Dadá, Mica, depois Jairo, Leandro Carvalho e Rodrigo Paulista, depois Anselmo, Fabinho e Denils, técnico finado Giba. Até sexta-feira, outros derbys serão exibidos aqui no Sarcófago, Eliel. Legal, muito bom. Brasil e Peru, mandem os placares aí, Lupe. Vai. Brasil vence 4-0. Chaibe. 3-1 Brasil. Qual foi o placar do Chaibe? 3-1 Brasil. 3-1. 3-1 Brasil. Carlão. 2-0 Brasil. Cabelo. 3-1 Brasil. Esse jogo vai terminar 1-1, gente. Não tem como. Não tem. Esse jogo vai terminar 1-1. Vai ser difícil pro Brasil hoje. E crise na seleção brasileira. Não tem como. Vambora? Bora! Valeu! Então, tchau. Valeu, até amanhã. Tchau! Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Upman, 0800 591 2223.